Então estamos falando sobre a matéria-prima. Anteriormente dividimos a mente em três. E estamos dividindo o tecido em sua característica dimensional também em três. Aliás, o 3 realmente tem uma participação fundamental na existência. Temos então a divisão. Temos a divisão dimensional do tecido em três partes: dimensão micro, dimensão macro e dimensão macro. Voltando então à nossa primeira referência, que é tudo é o mesmo tecido. Continuidade de um mesmo tecido, um mesmo éter, um mesmo barro, uma mesma matéria-prima. E fizemos uma régua, micro, macro e macro, e nos estabelecemos na régua macro, no meio, e no zero dessa régua macro, átomos de hidrogênio, e no 100% estrelas. E nesse zero, então, neste início, átomos de hidrogênio boiando num oceano totalitário, diluído, homogêneo. Neste nosso início, a existência já existe. Antes do nosso zero, a existência já existe. Ocorre uma referência de existir, que são pontos individuais, particulares, que se destacam, se diferenciam perante todo o resto, todo o fundo deste existir. Alguns segundos antes desse nosso zero, não daria para identificar a existência, porque não havia nada destacado, era como olhar um quadro preto ou branco, homogêneo. A referência precisa, pelo menos, de duas. Para poder comparar. O nosso zero é quando começaram a desabrochar na existência essas particularidades que começaram a se destacar de todo o resto. E essas particularidades são átomos de hidrogênio. E para você ter uma referência, imagine que esses pontos, essas partículas menores que o átomo de hidrogênio, elas estão todas ligadas. Elas não estão fundidas e elas não estão fissadas. Elas estão todas ligadas. Para você entender o que eu estou dizendo, imagine que dois átomos de hidrogênio se encontram com um átomo de oxigênio. Você vai ter uma molécula de água. E você vai ter, num oceano, um monte de moléculas de água ligadas. Um oceano é isso. Os elementais são isso. São ligações. Já falamos sobre isso. Então, o oceano, ele é um monte de partículas na proporção 2:1 de hidrogênio e de oxigênio. Pontículos particulares. Ligados, eles se tornam algo homogêneo. Eles elevam uma instância na sua particularidade, se ligam entre si e se ligam entre os demais
dando continuidade a esse circuito, a essa rede, a essa tecelagem do tecido. Nós denominamos de água. Essa rede de moléculas de H2O, nós denominamos de água. Antes do zero da nossa régua, não havia os átomos de hidrogênio. O que havia era só um oceano totalitário e homogêneo, diluído. Água. Aí de repente começa a aparecer coisinhas boiando na água. Então, você está acordada? Você está acordada?